back in the 1970s, there was a CTV documentary on how emotional deprivation in early childhood fosters the development of violence and aggression. Psychologists prove the inverse relationship of violence and affection by studying what happens to monkeys who don't get any mothering. Parents who are stressed have been shown not to be able to be as attuned to their infants and children as parents who are not stressed. Not their fault. Not because they don't love the child. Not because they're not dedicated, devoted, committed. Simply because stress effect impedes their ability not to love their child, but to attune with their child. So that mutual responsiveness is interfered with. And that has an impact on brain development. There's an important chemical called dopamine. Dopamine is essential for motivation and attention. Now you take infant monkeys and you measure their dopamine levels in the front part of the brain, and you find it to be normal. Separate them from their mothers, those dopamine levels have diminished. In other words, the child's brain chemistry is affected by the unavailability of the mother. And this is true even if the mother is physically there, but emotionally absent. Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do nosso workshop Assim na Vida como no Útero. Depois de um experimento como esse que eu mostrei para você, começa a ficar mais claro como aquelas experiências precoces que nós passamos criam aquilo que eu chamo de modus operandi na vida, ou seja, a partir daqueles eventos que deixam marcas, feridas profundas em nós, continuam nos influenciando na vida adulta até hoje, na maneira como a gente age, reage, percebe as pessoas, percebe as nossas emoções, como nós de fato estamos no mundo. E antes que você comece a entrar em um estado pessimista, né, pois algumas pessoas sabem o seu histórico pré-natal e sabem que não foi uma história nada fácil, e comecem a se perguntar, será que existe transformação? Eu tenho excelentes notícias para você, porque isso realmente vai acalentar o seu coração e te encher de esperança. Eu quero te trazer um experimento que fizeram recentemente com ratinhos. Eles começaram a observar alguns grupos de ratinhos e as suas respectivas mães. Então eles notaram que haviam mães que lambiam muito a sua prole logo ali no início da vida, depois de nascer. Haviam aquelas mães que não lambiam de jeito nenhum a sua prole e mal cuidavam dela. E num terceiro grupo eles observaram que havia aquelas mães que não lambiam tanto como aquelas que lambiam muito, mas também era mais do que aquelas que nunca lambiam a sua prole. Então eles começaram a mapear e rastrear a vida desses ratinhos em grupo na fase adulta. E eles se deram conta de algo incrível. Aqueles ratinhos que eram mais lambidos, eles apresentavam um comportamento mais sociável, eles eram mais inteligentes para resolver problemas, eles tinham comportamento sexual funcional, eles apresentavam mais saúde, ou seja, menos problemas metabólicos, eles viviam mais e eles eram menos agressivos que os outros. Somente se muito provocados eles entravam em confusão. Em contrapartida, os ratinhos filhotinhos daquela mãe que não lambia, eles eram mais agressivos, eles tinham comportamento sexual disfuncional, eles não conseguiam resolver tarefas complexas, então eles eram menos inteligentes e muitos desenvolviam problemas metabólicos, algum tipo de problema fisiológico que realmente faziam com que eles até morressem antes. E aqueles filhotinhos das mães que lambiam, numa média ali, eles viviam o normal de um ratinho, mas não era como os filhotinhos da primeira mãe que lambia muito. Durante muito tempo a genética se perguntou, será que esses filhotinhos, que a mãe não lambia, será que realmente o fator é a mãe lamber? Será que eles não herdaram simplesmente o gene ruim? Então eles fizeram o seguinte experimento, na nova prole dessas mães que eles perceberam como muito lambedora e a que não lambia, eles trocaram a cria, ou seja, aquela mãe que lambia muito adotou os filhotinhos da mãe que não lambia e vice-versa. Então, eles começaram também a acompanhar na vida adulta esses ratinhos. E é aqui que a mágica aconteceu. Aqueles filhotinhos que foram adotados pelaquela mãe que lambia muito, ou seja, eles tinham o gene ruim, se a culpa fosse do gene. Na vida adulta, como aquela mãe lambeu muito eles ali, eles eram mais assertivos, mais inteligentes, viviam mais, comportamento sexual funcional, etc. Ora, então a culpa não
não é dos genes, porque aqueles filhotinhos que nasceram com o gene bom da mãe lambedora, eles tinham comportamento iguais aos filhos biológicos da mãe que não lambia, mais agressivos, dificuldade de resolver problemas, comportamento sexual disfuncional, doenças metabólicas, etc. Então, por muito tempo, né, a epigenética vem mostrando que não é só o fato da genética em si, mas sim da criação. Não são fatores opostos, mas eles funcionam entre si. Ou seja, o ambiente está sempre moldando a genética está sempre sendo moldada pelo ambiente no qual nós nos inserimos, pelas experiências nas quais nós passamos. Isso é uma excelente notícia, não é verdade? When I was in school, we used to have conversations about nature versus nurture. Nobody says that anymore. We don't have nature here and nurture here. We have nature and nurture interacting to form a new thing. I do research on post-traumatic stress disorder and its effects on trauma survivors and actually the next generation. I'm interested in understanding individual differences and how they manifest interacting with the environment and more specifically traumatic events. We had been doing studies of adult children of Holocaust survivors, and we were finding very interesting and important effects. If the offspring will be raised in the same context, their body will need to be prepared maybe for prolonged periods of starvation or maybe for overwhelming stress. So having a change that is passed from mother to offspring could be very helpful, maybe less helpful if the offspring is not going to live in the same environment. An offspring lives in urban New York, where starvation is really not an issue, then having the same kind of biologic adaptations being transmitted may actually result in a flip side of just being anxious and people not understanding why, or even you not understanding why. Bom, em relação a outras terapias que eu já fiz, aqui eu sinto que eu fui mais profundo, fui mais na raiz do problema. Já tinha, né, feito terapias para ver minha criança, muitas questões que, claro, são importantes. Mas agora eu fui bem na raiz dos problemas e eu entendi essa questão que tudo começa no útero. Isso vai se repetir. Então nós estamos nos dando conta que, além do que nós passamos na gestação, nós estamos em contato com o que os nossos pais, avós, antepassados também passaram ao longo da vida. Deixa eu te contar uma história que foi o momento onde eu realmente comecei a me encantar pelo campo da psicologia pré e perinatal. Era uma experiência que eu estava passando no meu primeiro treinamento sobre esse campo, onde eu fui submetido a uma intervenção no meu nascimento. Então, eu mal sabia que adultos acessam facilmente as memórias intrauterinas e eu já estava ali por alguns toques, gestos e posturas que eu fui colocado em memórias do meu nascimento. E em algumas intervenções que eu passei ali, que não duraram muito, cerca de meia hora, máximo 40 minutos, eu pude me dar conta o quanto eu estava conectado aos medos da minha mãe, daquele momento que ela estava parindo eu, porque ela não conseguiu ter um parto normal, porque a bacia era muito estreita, então eu nasci de cesárea. Ela tomou uma hack quando o médico perguntou, pediu para ela mexer as pernas, ela não conseguia, ela achou que ela ia ficar aleijada, que ela ia morrer, que ela ia me perder. Ela também tinha medo de injeção, entre outras coisas. Todo aquele medo estava acometendo o meu sistema, medo esse que eu havia experimentado várias vezes ao longo da minha vida. Então muitas imagens começaram a vir de vários desafios quando era colocado frente a eles, o como o meu corpo reagia, as minhas sensações, o que acontecia com elas. Eu não chegava a me paralisar, mas era um desafio enorme qualquer passo novo na minha vida. Então, de fato, eu pude perceber, né, a ligação disso e, mais do que isso, a liberação daquilo até do meu corpo, daquelas sensações mais profundas. Esse foi o momento que eu realmente comecei a me encantar, porque apenas uma intervenção conseguiu explicar muito mais da minha vida do que anos de
terapia que eu já havia me submetido antes. Não que a terapia não fosse boa, mas eu fui um passo além. E claro que posteriormente eu comecei a tocar outras questões mais profundas dentro de mim e não foram apenas necessárias intervenções de 40 minutos. Precisou de um pouco mais de tempo porque eram questões mais complexas. Uma das emoções que sempre me acompanharam na vida é: o que eu estou fazendo aqui? Não pertenço a esse lugar. E uma tristeza muito profunda, né? Que eu não sabia de onde vinha, que eu não tinha aspectos mentais, né? Nem sociais para validar aqueles sintomas, aqueles sentimentos. E aqui, né, nessa experiência, eu observei que nós podemos acessar, né, essas informações e, através de toda a equipe, receber as abordagens necessárias para ter uma liberação e um cuidado em relação a isso. De fato, os 9 meses que nós passamos na barriga de nossa mãe muda o resto de nossa vida. A propósito, esse foi título capa da revista Time em outubro de 2010. Então, quando a gente olha essa data, né, nós falamos assim: nossa, mas por que eu estou sabendo disso só hoje? Pois é, lá fora existem comunidades mundiais, o campo da psicologia pré-perinatal em outros países é muito desenvolvido, é um campo riquíssimo em pesquisas. Essa informação talvez seja nova aqui no nosso país. Ao invés de você se culpar porque você não descobriu isso antes, fica conectado aqui comigo, porque eu estou aqui te trazendo boas novas, informações e dizendo que é possível a transformação dessas memórias precoces, e é justamente o que nós fazemos em nossa vivência pré e perinatal. Quando você entra em contato em imagens como essa, você começa já a se dar conta do nome do nosso workshop, Assim na Vida como no Útero. Aqui temos ultrassons 4D super modernos que eles conseguem fazer essas imagens e trazer essa proporção como você está visualizando. Mas eu quero te trazer aqui as pesquisas de uma pioneira no campo da psicologia pré-perinatal, na verdade a psicanalista italiana Alessandra Piontelli, com o seu trabalho foi de enorme contribuição para o campo da psicologia pré-perinatal. Lá no início do ultrassom, claro que não é esse ultrassom 4D, mas lá no início de 1980, ela começou uma pesquisa bastante interessante e super rica. Ela fazia, processos de ultrassonografia em mulheres grávidas, claro que com a permissão delas, de mais de 1 hora. E o objetivo dela, muito além de observar se o bebê estava bem ou não, era observar os comportamentos que os bebês tinham dentro do útero. Se aquele se aninhava mais num cantinho, se estava mostrando a língua, se aquele se retraía mais, se a pulsação daquele aumentava, quais eram os comportamentos que eles tinham ali. Ela também começou a estudar muitos gêmeos sendo gestados, porque ela podia observar que haviam já comportamentos entre eles que se prolongavam até a vida adulta. E como ela soube disso? Porque o trabalho dela foi tão rico que aqueles bebês que ela acompanhava por horas naqueles ultrassons durante toda a gestação, ela também continuava acompanhando esses bebês, essas crianças, esses adolescentes na vida adulta. Então, depois do nascimento, ela fazia visitas 1 ou 2 vezes por mês no primeiro ano, no segundo ano isso reduzia um pouco e ia reduzindo, mas ela se dava conta e trouxe muitos relatos em seu livro Do Feto à Criança de muitas dessas observações. Então, por exemplo, havia um casal de gêmeos ali que ela observou desde o início da gestação que o passatempo preferido deles era encostar o rosto um no outro através do saco amniótico.
amniótico. E você já começa a adivinhar qual era a brincadeira preferida deles quando eles começaram a andar ali com uns 2 aninhos de idade. Um se colocava de um lado de uma cortina e o outro do outro, e eles grudavam o rostinho e sorriam e riam e se divertiam. Aquela película, né, que era o saco amniótico, estava sendo representada ali pela cortina. Em outros casos que ela observou, um casal de gêmeos também, onde havia uma menininha que buscava muito contato com seu irmão, e esse a empurrava, chutava, e quando ele fazia isso, ela ainda tinha mais algumas tentativas, ele reagia igual, e ela, de fato, se retraía quando ela não conseguia alcançar esse contato, se aninhando num lugarzinho no útero. Fato esse que ela confirmou e constatou se repetindo na vida, pois ao acompanhar aquele casal de gêmeos, ela via que aquele menino era mais ríspido com aquela menina. No início, com gestos, quando aprenderam a falar, inclusive com palavras. Ela buscava esse contato, mas cada vez que ela não obtinha, ela se retirava em algum lugar e ficava com a cabeça encostada numa almofada e ela chorava muito. Então são fatos como esse que constatam que muito da nossa vivência na vida é exatamente como foi no útero. Uma enorme contribuição para dizer que esses comportamentos continuam sendo replicados na vida adulta e influenciando muitas de nossas decisões, emoções, comportamentos, etc. Na verdade, eu descobri que esse bloqueio que eu tinha com a minha filha era devido a um trauma intrauterino que eu vivenciei na barriga da minha mãe, e eu carreguei isso comigo desde o início da minha vida. E quando eu descobri, foi um sentimento de libertação. Assim, foi se eu pudesse definir com uma palavra, seria liberdade, assim, foi libertador. I was conceived during the Second World War in Budapest, Hungary, in 1943, at a time when Hungary, being an ally of Germany, was in the war on Germany's side. And there was a lot of anti-Semitic legislation, restrictions, and threats. The genocide hadn't happened yet. And then I'm born in January 1944. And then the Germans then marched into the country in March of 1944. And as my mother told me, the next day she phoned the pediatrician to say that Gabor is crying all the time. Would she come and see him? And the doctor says, sure, I'll come. But I should tell you, all my Jewish babies are crying. It's so clear to me that the fear that I've carried all my life, literally in my molecules, is my mother's terror. And then the terror that I experienced during the first year of life under Nazi occupation. Those experiences have stamped my personality, they've stamped my reactivity to the world, they've stamped my worldview, mostly on the unconscious level. I wasn't a happy camper. I was a lot of issues in my personal life, a lot of depression, anxiety. Then I realized in my 50s that I had ADD. I clearly see that this is not a genetic disease, despite the so-called experts. It is the impact of stress in the early environment. Essa história que você acabou de ver diz respeito a uma guerra exterior acontecendo, um período bastante delicado, a Segunda Guerra Mundial. E se nós pensássemos que o estresse na gestação não precisa ser um estresse extremo, como Gabor passou e a Segunda Guerra Mundial, mas existem muitas outras guerras menores que são travadas no dia a dia, porque às vezes nós estamos enfrentando uma batalha pela vida e a morte simplesmente num descolamento de placenta, numa diabetes gestacional, e em termos proporcionais percebido pelo feto ali crescendo, isso pode ser uma questão de vida ou morte. E se a guerra for entre os pais ali fora, que estão brigando porque a criança chegou em um momento inoportuno, ou tem algum deles ou alguém da família que não aceita a gestação? E se essa mãe, por exemplo, ou essa família está passando por problemas econômicos, problemas no trabalho, isso tudo gera um estresse que é como se fosse uma guerra interior.
E claro que existem muitos outros tipos de batalha, a batalha pela vida de um cordão enrolado no pescoço, aquilo que me nutre também está me tirando a vida, aquela guerra interior quando o bebê, um pouco mais adiante na gestação, começa a perceber as expectativas vindas de fora. Por exemplo, um pai ou uma mãe que querem um menino e aquele bebezinho crescendo é uma menina, ou vice-versa. Então isso já vai criando expectativas e vai criando, nomeando percepções sobre o mundo e sobre esse bebê que está crescendo em relação aos pais, em relação ao mundo. Existe uma outra batalha muito profunda que nós podemos traçar, que é conhecida como a síndrome do gêmeo desvanecido ou evanescente. Muitas gestações não se iniciam de forma singular, mas se iniciam de forma gemelar. E a maioria delas, essa perda de um irmão gêmeo se dá antes mesmo da mãe descobrir que está grávida. E é claro que a essa altura do campeonato, você não vai dizer, mas isso aconteceu lá atrás, como é que eu vou lembrar? O corpo armazena todas essas memórias, o corpo sabe de tudo. São memórias que estão em nosso sistema nervoso, estão nas nossas células, estão na nossa bioquímica, está na fáscia do músculo, está também em nossos corpos energéticos. Então, de fato, por exemplo, para quem é um gêmeo sobrevivente, esse também é o meu caso, a conexão antes da mãe é com o irmão, a irmã. Então, quando nós vamos nos conectar com a mãe, esta conexão já é de alguma forma afetada, em maior ou menor grau, porque eu já tive uma perda muito significativa antes mesmo de me conectar com a mãe. Muitas vezes o estresse não é só exterior, ele acontece interiormente, é uma batalha interna. Você já parou para imaginar o que os nossos antepassados passaram, os nossos avós, bisavós e assim por diante? Nós sabemos hoje que essas experiências correm nos nossos genes, no nosso DNA. E hoje em dia, se você for pensar na vida de hoje, não precisa de muito. Vamos supor que você teve uma gestação tranquila, mas a própria vida de hoje ela é estressante por natureza. Quantas demandas nós não temos que cumprir? Ser o melhor nisso, dar conta daquilo, ter a performance, ter o foco, ser o melhor empregado, ter as melhores notas. O mundo por si só hoje em dia é estressante por natureza. Nós estamos perdendo os vínculos, nós estamos cada vez mais nos cobrando em demasia. E isso é um estado de estresse já no início da vida, porque nós absorvemos todo esse aspecto cultural. Então, por muito tempo, a genética vem se perguntando, será que é somente a genética ou a criação, como nós falamos antes? Então, muitas vezes tem algo que nós já trazemos em nossos genes, e é claro que o ambiente, a criação, elas disparam esse gatilho e fazem esses genes se expressar. E hoje, talvez, não exatamente como aconteceu com os nossos antepassados, mas aquela ansiedade exagerada, aquela depressão, aquele vazio no peito e tantas outras questões. In our society, there's so much rushing. You're so busy, everything going, going, going. Our mind that's always busy chattering and making us stressed. I was born in Israel. My mother said there was a place where all the mothers went with their babies for a few weeks, and they bonded, and then they all went home together. We don't have that here. We barely get to stay overnight in the hospital now. Increasingly, it takes two people now to provide the living in this culture, the families. And they're doing so in the context of less support. Because one of the ravages of industrialization and globalization is the destruction of the extended family, the tribe, the clan, the village, the neighborhood. Frankly, hundreds of years ago, not to glorify the past because there were other stressors, but you had extended family around. I think we don't talk about that enough in our society. So there's less support, there's less context, there's less connection that people can benefit from. Less connection with grandparents, elders, wiser women. We started by saying, let's try to bring this into the lab and get pregnant women to what we call acutely, briefly feel stress. And when we divided the fetal response, the fetuses whose mothers were high anxious had a heart rate increase. And the fetuses of mothers who were low anxious either had no change or a decrease.
And then what we saw is if you go all the way out to women reaching criteria for depression, their fetuses have a significant stress response in the lab. Your breathing goes up, your blood pressure goes up, your heart rate is going up. That's all stimuli to the fetus. So over the course of pregnancy, being in an environment of a woman who is seriously depressed is different than being in an environment of a woman who is feeling fine, no symptoms, and that shapes fetuses so that by the end of pregnancy, when they get a stimuli like the heart rate change, they're showing differences almost, we want to say, in temperament, in their reactivity style. Big reactors or just calm. Emotional states aren't just abstract psychological experiences. They have their physiological correlates in the body. So if I were to scream at you right now, your body would change in a split second. Nobody touched you, nobody put any poison into you, but your body would be in a completely altered state. High levels of cortisol, the stress hormone, would be elevating your blood sugar so that you could fight or have more energy to escape. Adrenaline would be pumping through your system, causing your heart to beat faster, causing your muscles to tighten up, to be stronger, giving you more energy, enabling you to escape or to struggle. And what if you're carrying a baby? And what if you're chronically scared? Those same stress hormones and other compounds will be going through the placenta to the infant. Algo muito comum de acontecer é que quando pais começam a entrar em contato com o campo da psicologia pré-perinatal, muitos começam a se dar conta que a gestação de seus filhos não foi a melhor possível e começam a relacionar comportamentos disfuncionais hoje na vida adulta do que aconteceu lá na gestação. E muitos se culpam por isso. Presta bastante atenção no que eu vou falar para você. Culpar-se não vai resolver nada. A culpa, ela diz respeito ao conhecimento que eu tenho hoje aplicada em situações que eu vivenciei no passado. Vou repetir. A culpa diz respeito ao conhecimento que eu tenho hoje, aqui e agora, aplicado a situações que eu vivi no passado. Então, lá no passado, você não tinha a informação que você tem agora. Então, se culpar não vai mudar nada. Mas você tem a escolha de, a partir do que você está aprendendo aqui no hoje, começar a transformar daqui para frente. Depois que eu comecei o meu trabalho com o Manuel, eu percebi que a minha relação com o meu filho começou a mudar. Eu estou mais presente com as minhas emoções, com as minhas partes, com a minha história, e isso fez com que eu fosse aceitando melhor e de forma mais verdadeira as emoções e as histórias do meu filho. Ele chegou uma vez e falou para mim: mamãe, só você entende o que eu sinto. Naquele dia eu falei: nossa, mudou e está mudando muita coisa aqui. E uma coisa interessante foi que, acessando o meu nascimento, eu vi que estava muito relacionado ao nascimento do meu filho. Passar por coisas parecidas, como sentir o medo de não ter essa conexão com a mãe. E eu sentia muito isso, uma dificuldade de me conectar com o meu filho. Quando eu comecei a tocar material intrauterino, eu percebi que havia muita raiva naquele bebezinho sendo gerado. E o meu filho, quando nasceu, ele expressava muita raiva, muita raiva. E eu não entendia o porquê dessa raiva e acabava que a gente ficava muito no embate, eu e ele. Até que eu comecei a acolher as minhas partes com raiva, a dar uma atenção para as minhas partes, e aí eu consegui acolher o meu filho. Hoje, nossa relação é muito diferente, a gente consegue conversar muito, ele entende bastante o que eu converso com ele, a gente não entra mais em embates. Uma diferença muito grande que eu percebi nos meus relacionamentos foi em relação aos meus filhos.
Eu tive uma gravidez muito difícil e eu acreditava que por isso eu me tornei uma mãe super protetora. E a partir do momento que eu fui acessando tudo isso e fui tendo o suporte, né, da terapia, de todo o acompanhamento, eu realmente comecei a dar passos muito grandes em relação a isso. Você começa a se dar conta da importância de nós cuidarmos em nós dessas memórias pré-natais, desse período precoce de início da nossa vida, porque nós podemos transformar a relação com os nossos filhos, não é só isso. Nós também podemos transformar a relação com os nossos pais. Quantas informações eu colhi e acessei através de processos regressivos, onde eu pude perceber que a história que eu contava para mim mesmo não era a história real que o meu corpo tinha armazenado. Em outras palavras, havia tanta conexão com os meus pais, haviam tantas informações que eu estava distante delas, porque os traumas que acontecem distanciam a gente dos nossos recursos e da história real que acontece dentro de nós, e nós passamos a ver o mundo, as pessoas, os relacionamentos de forma distorcida. Então eu pude melhorar, né, de forma exponencial o relacionamento com os meus pais, tirando um fardo enorme das costas dele, me dando conta do que de fato aconteceu naqueles períodos precoces, o quanto eu fui amado, o quanto eu fui bem recebido, entre tantas outras coisas. E isso eu vejo acontecer com muitas pessoas. A minha relação com meus pais sempre foi de muita obediência. Eu fazia tudo o que eles queriam, que eles mandavam, eu seguia a cartilha, eu era aquela filha boazinha que seguia todas as regras, né? Mas em algum determinado ponto eu comecei a sentir falta de liberdade, falta de ser quem eu era, falta de fazer minhas próprias escolhas, e eu culpava muito os meus pais por isso. Eu achava que o problema era o autoritarismo da minha mãe, era a falta de escuta, de presença do meu pai. E depois de passar pelo processo de revisitar a minha vida intrauterina, eu descobri que, na verdade, estava muito mais ligado à perda da minha irmã gêmea, né? Eu me senti muito culpada pela morte dela, e naquele momento eu fiz um compromisso comigo mesma de me esconder atrás das pessoas, me esconder atrás do meu pai, atrás da minha mãe. E me vieram flashes de momentos em que eu literalmente me escondia atrás do sofá. Eu passava o dia inteiro escondida atrás do sofá, me escondia debaixo da cama, eu me escondia no meio das roupas. Me vieram esses flashes de momentos que eu me escondi. Inclusive, seguir a mesma carreira da minha mãe e a do meu pai era uma forma de me esconder. Então, nesse momento, eu descobri que, na verdade, não tinha sido culpa dos meus pais a minha subserviência, a minha obediência. Tinha sido, na verdade, uma escolha da minha própria alma, né, de me esconder por conta da culpa que eu sentia. Eu sentia que eu não merecia viver, eu não merecia existir, já que ela não ia poder continuar aqui comigo. Mas antes que você comece a me perguntar, mas Manuel, como que eu vou acessar memórias tão precoces se eu não me lembro nem do que aconteceu na minha infância? Eu já tentei regressão, eu já tentei aquela modalidade, aquela outra, e nada aconteceu. Hi William. As a father of pre and perinatal field, what is the most exciting discovery that you found? Actually, the most important thing I found is, first of all, that human adults can easily access memories from those periods of time. So a number of very simple techniques that can be learned. So there's no doubt that adults can regress back all the way to conception and have memories. And the reasons are that the central nervous system is not yet developed. So the cells of the body, actually, in fact, the cells are a perfect memory structure in terms of how they're built, the architecture of cells. So that's how adults can remember. Como nós vimos aqui nesse trechinho na minha entrevista com o William Emerson, que é considerado o pai da psicologia pré e perinatal, uma das maiores descobertas dele, que eu assino embaixo, é que adultos acessam essas memórias muito facilmente. Aqueles que não conseguem acessar é que eles já estão no modus operandi adaptativo de processos precoces. Isso eu consigo constatar de novo e de novo no meu trabalho. É nada mais do que um ajuste, um processo de psicoeducação
e saber como trabalhar com essa pessoa. E essas memórias, quando essa pessoa está pronta, começam a acontecer espontaneamente. E aí, você está gostando desse conteúdo? Você está se tornando tão apaixonado como eu sou por esse território? Quem dirá a hora que você começar de fato a tocar essas memórias pré-natais, essas memórias precoces e começar o seu caminho de transformação, porque a vida pode realmente ser repaginada e ser transformada em níveis inimagináveis. A gente pode se tornar tudo aquilo que de fato nós nascemos para ser.